Vamos então começar a correção da semana 2 do PET, volume 4. E o tema de vocês é a sociedade colonial da América Espanhola. Então, nós vamos começar com um breve resuminho aqui, começando pelos 4 fatores sobre a conquista espanhola na América. Então, segundo o historiador Mateu Restal, os 4 fatores que contribuíram aí, então, para essa conquista espanhola foram, primeiro, as doenças, né? As doenças trazidas pelos europeus contra as quais os corpos indígenas não tinham resistência. Essas doenças, como sarampo, varíola e gripe, mataram mais do que as armas de fogo. O segundo fator foi o fato de os espanhóis souberem aproveitar aí a desunião e a rivalidade entre os ameríndios, né? Eles tinham muitas tribos rivais, tanto os astecas quanto os incas tinham muitos inimigos, e eles formavam verdadeiros exércitos indígenas para ajudar os espanhóis a tomar as terras astecas e incas. Depois, os próprios espanhóis sabiam como fazer os próprios indígenas, né, serem subordinados a eles. O terceiro fator foram as armas dos conquistadores. Por que as armas, né? Nós vamos dar destaque aí à armadura de ferro, a espada de aço e o cavalo, que era uma mobilidade maior também para os espanhóis, né? E as armas de fogo com poder destrutivo superior a dos indígenas e que no caso, né, do canhão impressionavam também pelo barulho que fazia. E o quarto, né, foram as informações de discórdias e disputas entre os indígenas e estimularem a guerra entre eles. Era muito comum, né, os espanhóis buscarem informações sobre os indígenas, eles contavam inclusive com a ajuda de intérpretes. Então, muitas vezes, né, o próprio historiador diz, né, que os próprios espanhóis sabiam muito mais dos indígenas do que eles mesmos. A economia colonial era basicamente mineração, agricultura e agropecuária, e eles tinham uma forma de trabalho compulsório que era chamado de mita e encomenda, né? A mita consistia no trabalho forçado dos indígenas nas minas de prata, de ouro, com pagamento mínimo e insuficiente para a sua sobrevivência, e a encomenda, né? A coroa autorizava o colonizador a dispor dos nativos para trabalhar nas minas ou na agricultura, desde que fossem cristianizados. Né? Os indígenas eram agrupados em grandes aldeamentos sob o controle dos colonizadores. E o que eles recebiam em troca aí na encomenda era a catequese. Controle da colônia pela metrópole. Na Espanha tinha a Casa de Contratação, né, e o Conselho das Índias. A Casa de Contratação servia para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do quinto, e o Conselho das Índias funcionava como o Supremo Tribunal de Justiça, que nomeava os funcionários e regulamentava a administração das colônias. Na América, nós tínhamos as audiências, administravam os vice-reinos e os seus membros eram os chapetones, e os cabildos, né, que administravam as capitanias gerais, e os seus membros eram os crioulos. Os cabildos eram as câmaras municipais. Né, e foram formados então aí os vice-reinos, as capitanias gerais e os cabildos. Os vice-reinos formados por nobres, indicados pelo rei, estabelecidos nas áreas centrais. As capitanias localizadas nas regiões periféricas, porém estratégicas do ponto de vista econômico e militar, comandadas também por chapetones. E os cabildos, que eram aí, então, as câmaras municipais, os órgãos de administração local. Na sociedade espanhola, nós temos aí a pirâmide social, né, que é dividida entre chapetones, né, espanhóis, altos cargos, privilégios, são os nascidos na Espanha. Os crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América. Os mestiços eram artesãos, pequenos comerciantes assalariados, e os índios e os negros eram os que eram mais explorados, principalmente aí nas fazendas e nas minas. E aí o PET trouxe um texto minúsculo que você pode estar lendo no seu PET ou mesmo aí no vídeo, pode pausar se conseguir ler, né? Ele é só desse tamanho e fala basicamente o que eu já acabei de dizer para vocês nos slides anteriores. Vamos para as atividades. Número 1. Sabe-se que a sociedade colonial da América Espanhola era pautada na desigualdade social,
divisão hierárquica de trabalho e representatividade política e da exploração violenta dos mais poderosos sobre as camadas mais necessitadas, de acordo com as informações contidas no texto acima e no seu livro didático, responda: quais os motivos que levaram a coroa espanhola a dividir as colônias em 4 vice-reinos? Eu tirei para vocês aqui esse trecho que está entre aspas do texto acima. Não tardou para perceberem que seria muito mais vantajoso administrarem as colônias a partir de seus próprios territórios, levando a forma administrativa da coroa para o Novo Mundo, enfatizando a subordinação dessas administrações coloniais à metrópole europeia. Basicamente, a resposta é para aumentar o controle sobre as suas colônias na América. Quais eram as funções dos cabildos? Cabildos, que eram as câmaras municipais, eram encarregados de administrar as cidades e fazer cumprir as leis do governo espanhol. Letra C. Como funcionavam os sistemas de exploração da encomenda e da mita? Encomenda. Direito dado ao colono espanhol, o encomendeiro, de explorar o trabalho do indígena nas minas, plantações e fazendas por certo período. Os indígenas eram catequizados. Mita. Obrigações que os membros das aldeias tinham de trabalhar para os espanhóis durante 4 meses por ano e recebiam 1/3 do salário de um trabalhador livre. 2. No quadro abaixo, identifique os grupos sociais na sociedade colonial da América Espanhola de acordo com as características apresentadas. Grupo social da sociedade colonial da América Espanhola. Trabalhavam de forma compulsória nas grandes plantações. Negros escravizados. Geralmente administravam os cabildos e eram filhos de espanhóis. Os crioulos ocupavam os mais altos cargos da colônia, como o de vice-rei, eram os chapetones. Grupo mais numeroso foi bastante explorado no início da colonização. Os indígenas, pequenos comerciantes que não tinham muito prestígio social devido à sua origem, eram os mestiços. E aí tá mandando você observar o mapa e com auxílio do atlas geográfico da internet responder. Letra A. Quais países atuais estão inseridos nos territórios que pertenciam a cada vice-reino? Aí tem aqui o vice-reino da Nova Espanha, que era parte dos Estados Unidos e o atual México. O vice-reino de Nova Granada, que é Venezuela, Equador, Colômbia e Panamá. O vice-reino do Peru, que é o Peru, o Chile, parte da Bolívia e parte do Brasil. Fica aqui, mais ou menos nessa região. E o vice-reino do Rio da Prata, que é essa região laranja aqui, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então é isso, se foi útil, curte, compartilhe com seus colegas que necessitam de ajuda e até a próxima.